Bendito seja o santo nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu peço a sua atenção, eu peço que você assista e escute esse testemunho. É um testemunho que eu vou dar da minha vida, de uma doença que eu fui acometido, essa doença aqui, lúpus eritematoso sistêmico. Fique atento aos sintomas. Eu passei 8 anos sofrendo com essa doença. É uma doença muito perversa. O lúpus é uma doença autoimune, não tem cura. O lúpus, ele te ataca de várias maneiras. Eu quero contar a minha história a respeito dessa doença. No ano de 2004, eu fui diagnosticado com a doença do lúpus. Eu só vivia com muitas dores nas juntas, nas pernas, nos dedos, nos ombros. E eu fui uns exames. Fui uma médica reumatologista e ela passou uns exames, passou um exame chamado FAM. É um FAM. Então eu fui fazer esse FAM. E nesse exame do FAM, acusou que eu tinha lúpus. Aí eu fui à médica, levei o resultado, aí a médica começou a falar para mim que era uma doença autoimune, que essa doença não tinha cura, e eu tinha que me tratar, e ela passou um remédio para mim chamado Reuquinol. A médica passou para mim esse remédio aqui, Reuquinol, que é que os reumatologistas passam para quem tem lúpus. Porém, essa desgraça aqui, isso não resolve nada, não. Eu tomava essa coisa aqui, isso aqui é como fazer uma quimioterapia todo dia na minha vida, chamada hidroxicloroquina. Isso aqui me matava a cada dia. Eu ainda passei 8 anos dando dinheiro para o laboratório aqui. Isso aqui não cura lúpus, não. Ao contrário, tomava isso aqui, eu passava mal quando tomava essa coisa aqui. Mas os laboratórios têm que ganhar, né? Olha, se a médica diz que a doença não tem cura, é autoimune, não sei o quê. Aí e passava Reuquinol. Quando ela passou o remédio, eu tomava, porque a medicina dizia que era para tomar e eu tomava. Meu irmão, foi muita batalha, foi muita luta. Isso que você está vendo aqui, esse corpo desse jeito, isso nascia em mim aqui, minhas mãos, eram as bolhas que nasciam assim, eu via as células tudo brigando uma com a outra ali e fazendo uma bolha, uma ferida nas minhas mãos. O corpo todo. Isso aqui meu era vermelho, que chama borboleta, né? Eles disseram que era a borboleta. Isso aqui era vermelho, minha orelha era tudo roxa, era tudo preta. Isso aqui meu é a marca que foi deixada, né? Isso aqui, olha, isso aqui era vermelho em carne viva. Era vermelho em carne viva aqui na minha cabeça. E o corpo todo cheio de bolha, como fosse ferida. Eu vestia uma roupa, isso ardia, isso queimava. Eu tinha febre todos os dias. Às vezes meus pés ficavam gelados, dos pés ao joelho, gelado. Depois voltava à normalidade. Mas, ora, era um problema muito terrível, como meu corpo era assim. Era dessa maneira aqui que você está vendo. Todo o meu corpo, ele era assim, ó. Eu sofri muito. Foram 8 anos quando a médica disse que eu estava com essa doença, e eu tivesse cuidado, tomasse os medicamentos,
no horário certo, porque ele provoca paralisação dos rins. E quando eu fui para a médica, eu já estava numa situação meio difícil com os rins. Tinha aparecido umas manchas no meu rosto aqui na orelha, e começou a aparecer. Aí nasceu uma bolha na minha mão. Aí quando eu fui à médica, ela disse, olha, ele paralisa o rins, o fígado, o pâncreas, provoca hemorragia no coração, nas veias, o fígado, o pulmão. É tanto que eu tive uma parada cardiorrespiratória. Por conta do lúpus. E era uma agonia muito grande. E de 3 em 3 meses eu tinha que fazer exame e levar para reumatologista para ela analisar e ver como é que estava a doença dentro de mim. Se tinha evoluído ou estava estacionado. E era assim. Só que eu, de estar tão doente, os meus ombros tudo inchados, o joelho era dessa grossura assim inchado, o testículo tudo inchado, eu sangrava aqui no céu da boca, era como se tivesse uma ferida. Isso aqui meu era uma ferida, como uma ferida braba, era vermelho e ardia feito fogo. O meu corpo queimava, era pior do que uma queimadura de 3º grau. Eu não dormia direito, 8 anos sofrendo. 8 anos nessa batalha. Mas eu peguei essa Bíblia Sagrada aqui, desse Jesus aqui que cura, que salva e que liberta, esse Deus aqui, que a médica disse que eu só tinha 5 anos de vida se eu fizesse direitinho as coisas. Eu digo 5 anos de vida? Onde é que está escrito aqui que eu só tenho 5 anos de vida? Não, senhora. Aí cheguei em casa, peguei essa Bíblia aqui. Eu disse, vem cá, tem uma promessa aqui na Bíblia, deixa eu ver onde é. Isaías capítulo 53, Isaías 53, 4 e 5. Cheguei em casa, comecei a meditar. Eu todo lascado, doente, ardia todo o meu corpo, rapaz. Era uma coisa envenenada. Eram os aguilhões do inferno. Eram os dados do inferno que foi lançado sobre mim. E eu fiquei ali sofrendo. Só que a minha esposa, ela sofria muito mais do que eu. Que ela acompanhava o sofrimento. Cheguei em casa, me dá essa Bíblia aí. Olha aqui como era o meu corpo. Meu corpo era assim, ó. Tá vendo? O que o lúpus faz? Então, peguei a Bíblia, cheguei em casa, eu digo, deixa eu ler aqui. Fui ali para a cozinha, a mulher estava fazendo o almoço. Eu digo, deixa eu ver aqui o que é que diz essa palavra. Isaías capítulo 56, versículo 4 e 5. E eu estou aqui todo quebrado, todo inchado, doendo todo o corpo, com febre. Que a febre do lúpus é uma febre envenenada mesmo, é alta febre. Aí começou a atacar o meu pulmão, eu comecei a ficar sem fôlego. Eu tinha que estar tomando nebulização direto, ou então ir para o hospital tomar oxigênio. Era a batalha. Eu disse, eu vou entrar nessa guerra aqui com esse diabo safado. O diabo dizia, eu vou matá-lo. Eu digo, você mata não, seu miserável. Você não mata não, eu vou te provar que você não mata, porque teve um homem que andou aqui na terra, que um dia ele subiu na cruz do Calvário, e lá ele morreu, esguinchou o seu sangue lá, todo o sangue dele foi derramado, e quando aquele sangue dele foi derramado, aquele sangue veio me trazer libertação, cura e salvação. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. E a doença é a chaga do pecado das nossas vidas. Cheguei e comecei a ler. Li calmamente, em silêncio, e li assim baixinho comigo mesmo. Vem cá, aqui está dizendo assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele tomou as nossas enfermidades, ele também tomou sobre ele o lúpus.
foi. Então vamos ver o que é que tem mais a promessa aqui. E eu comecei a me animar. Nossas enfermidades e as nossas dores, ela doía demais. Doía demais. Porque o lúpus, ele ataca também a junta. Aí traz com ele a artrose, a artrite e a fibromialgia. Você pega ele traz essas duas tudo para cima de você, para lascar mesmo. O lúpus, ele bota mesmo para lascar na pessoa. E na mulher também, viu? A mulher é muito mais fácil de ter lúpus. O homem é mais difícil, mas na mulher é muito mais fácil. E, segundo as informações, né? Então diz aqui, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Eu era oprimido demais pelo esse diabo safado. Muito oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu quero repetir, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu digo, tá aqui a resposta para esse diabo. Encontrei aqui a resposta para aquilo que a minha alma está ansiosa. Encontrei aqui a resposta que pode estabelecer uma nova forma de viver, uma nova forma de vida em minha vida e transformá-la. Eu não nasci para morrer com essa doença miserável. Aí peguei essas palavras aqui e coloquei aqui na parede da sala. Fiz uma faixa aqui com esse termo. Pelas suas pisaduras, eu estou curado. E botei embaixo assim, lúpus nunca mais. E começou a batalha. Lúpus nunca mais. Quem chegava aqui, entrava aqui, estava aqui a fachada ali na parede. Pelas pisaduras, eu estou curado. Lúpus nunca mais. Estava lá. Preguei lá com fita, com tudo. Deixa aí. A mulher dizia, mas e quando a gente for pintar a casa? Eu digo, o que é que tem? Pinta a casa sem problema nenhum. Tira, pinta a parede, depois põe de novo. Não é para tirar isso daí. Entendeu? E continuei a batalha. Quando ia lá para a reumatologista, que levava os exames, ela dizia, olha, seu Josemar, o senhor tenha cuidado. Tenha cuidado porque cada vez mais está se agravando. Porque eu não levava muito em conta do que o médico dizia. Eu não dava muita atenção ao que o médico dizia, não. Eu dava atenção à promessa de Deus que ele falou aqui em sua palavra. Aqui estava em primeiro lugar. E a médica achava que eu estava tripudiando dela, tirando sarro da cara dela, tirando onda com a cara dela. Tá me tirando? Tem um paciente aí que tá me tirando. Como lhe tirando? Toda vez que vem aqui eu vou falar da situação, ele diz, não, mas eu tenho uma promessa de Deus. Doutora Daniela do Egito, uma das melhores reumatologistas aqui do estado da Paraíba. Doutora Daniela do Egito. Cuidou de mim nesse problema do lúpus. E eu chegava para a doutora Daniela, animado, alegre, saltando num pé só, pinotando, feito uma pipoca dentro de uma panela. E ela disse, vem cá, você... Chegou para minha mulher e disse, vem cá, ele é assim mesmo, ele é dessa maneira. Eu disse, não, ele é assim mesmo. A doença não vai parar ele, não, só se ele morrer. Mas ele é assim. E eu ia para a médica todo arrombado, todo lascado. Todo esturricado, queimado, encoçava muito. Eu tinha umas manchas aqui na minha pele. A cabeça que era como uma carne viva. As costas coçavam. Eu muitas vezes não tinha, pegava uma coisa assim, um pau, um pedaço de qualquer coisa para coçar as costas. E as pessoas passaram a ter nojo de mim. Passaram a ter nojo de mim. Mas eu continuei a batalha. Quando ia orar, não podia me ajoelhar porque a junta não dava, tudo entrevado, inchado. Mas eu forçava e orava.
e pedir a Deus a misericórdia dele. Um dia, eu estava orando na madrugada aqui, contando das maravilhas de Deus. Eu estava muito mal, mas muito mal mesmo, que a minha esposa achava que eu não ia amanhecer o dia. Me doía todo o corpo, uma febre terrível. Aí eu estava orando e orando a Deus, eu estava firmado com a palavra do que estava posto na parede da minha sala aqui. E pelas suas pisaduras, Josemar, eu estou curado e lupus nunca mais. Está lá. Passou 8 anos essa pasta aqui na parede da sala da casa. 8 anos, de 2004 a 2012. Eu digo, ela não sai daí. E disse mais, quando eu estava orando aqui na madrugada, doente lascado para morrer, fui orar. Eu disse, Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho feito já há um tempo hemoterapia. Eu tenho tirado o sangue da minha veia e aplicado em mim mesmo. E eu sei que esse sangue não vai fazer efeito nenhum em mim. E ali para não dar hemorragia. E eu fazia hemoterapia justamente para não causar hemorragia em mim. Porque o lúpus, ele causa hemorragia em você. Você morre botando sangue por tudo que é buraco. Eu sangrava pela gengiva, eu sangrava pelo ouvido, eu sangrava pelo nariz. Aqui em cima da minha boca, aqui em cima, era como se fosse uma ferida. Eu sangrava pelo ânus. E tudo meu estava inchado. Os testículos eram tudo inchado assim. Você já pensou? Você ter sua esposa e você passar quase 8 anos sem tocar na sua esposa, sem ter desejo mais na sua esposa. Não tem mais desejo, saiu tudo. E essa mulher suportar ali com você, tá ali abraçado com a tua causa e orando também e dizendo, vá meu filho, eu creio que Jesus vai te ouvir, é pela tua fé e você é um guerreiro, eu sei que você não desiste, eu não desisto nem por um trem carregado de dinamite, pois na madrugada quando eu estava orando, eu cheguei para Satanás e digo, vem aqui Satanás. A mulher disse, meu Deus do céu, o homem tá doido. Você chama Satanás, você está orando, em vez de você chamar a presença de Deus, você chama Satanás, diga, eu quero que ele venha e que ele saiba do que eu vou falar. 3 horas da manhã, quando eu chamei Satanás, Niésia, minha esposa, se enrolou no lençol, quase vai para debaixo da cama. Eu disse, olha Satanás, agora dizendo com toda a vontade no coração, com coragem mesmo. Esse negócio de mimimi, de estar churumingando, não. E outra coisa, Deus não gosta de churumingado, não, meu irmão. Deus não gosta dessa história de você estar churumingando. Temos aí um monte de crente em choque churumingando. Está doente, está enfermo. Olha, então pega Deus na palavra. Deus gosta de atitude, de ousadia. Você tem que ser ousado, ter atitude e partir para cima. Deixa que a morte possa até te levar. E se levar, você está salvo pela graça de Deus. E eu lá me importava com nada de morte, rapaz. Eu não dava ouvido para nada de morte, não. Não tinha tempo para estar pensando em morte. Eu chamei Satanás. Eu disse, olha, diabo, pilantra. Tu sabe que eu faço aqui uma hemoterapia. Eu tiro esse sangue velho e pó de meu e aplico em mim mesmo, para evitar uma tal hemorragia. Mas eu quero dizer para tu, dizer no teu focinho, que um dia qualquer desses aí, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, eu só preciso só de uma pequena gotinha do sangue dele colocada aqui, sabe? Eu só preciso só que ele faça em mim uma hemoterapia dessa, mas com o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, para se cumprir aquilo que está escrito em sua palavra, que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu abandono, pelo seu desprezo que fizeram com ele, desprezaram ele, mas pelas suas pisaduras, pelo aquele sangue derramado na cruz do Calvário, Satanás. Se o Senhor, ele pela graça dele, se for da vontade dele, ele fizer uma pequena gota de sangue aqui na minha veia, fica sendo uma coisa, ele faz essa hemoterapia e tu sabe o que vai acontecer? Todo o meu corpo
corpo, todo o meu sangue será renovado. Ele fará em mim uma transfusão de sangue, mas não com o meu próprio sangue, mas com a sangue da cruz do Calvário, que desceu lá naquela rude cruz. Quando deu mais ou menos 5 horas, e amanhecendo o dia, eu comecei a saltar e a pinotar dentro do quarto aqui. A cama subia e descia assim, e a mulher subia e descia, e eu lá glorificando o santo nome do Senhor. E o tempo se passou. E parecia que cada vez o tempo ia passando, eu ia ficando pior. Mas aquilo era só o diabo colocando na minha cabeça, no meu corpo, para demonstrar que eu estava pior. Mas na realidade, dentro de mim, eu sabia que algo ia acontecer. E quando o diabo dizia, vou te matar, Deus dizia, respondia para cá. Deus respondia para mim, não, eu te dou vida. E Satanás dizia, eu vou matá-la hoje. Quando eu fui eu estava gripado, aí fui tomar uma hidrocortisona lá na policlínica do IPEP, aqui do estado, e lá me deu uma parada cardiorrespiratória. O diabo disse, matei, saí arrastado, pegaram eu, me arrastaram assim para tirar de dentro do hospital, colocaram numa ambulância e levaram para o hospital de frente, o Edson Ramalho. E a minha esposa só fez uma oração dentro da ambulância e disse, Deus, traga meu marido de volta, eu não posso ficar sem ele nesse momento. Aí entraram comigo correndo para um tal de UTI. Quando botaram na maca que correram para levar para tal do UTI, eu me acordei. Eu saí do hospital lá da Paulinha todo preto. Preto, corpo todo preto, está morto. Cheguei lá no hospital que me tiraram, correram lá para botar nessa tal de UTI. Oxigênio, não sei o quê. Eu abri os olhos e olhei. O que é que está acontecendo aqui? Aí tudo aquilo saiu de mim. Aquela pretura desapareceu. E eu vim para casa e continuei a batalha. Vamos batalhando. Quando foi no ano de 2012, olha aqui como era o meu corpo. Olha aqui como era. Tá vendo como é que o não faz? Isso aqui tudo aconteceu comigo. Essas bolhas, isso queima demais. Isso é pior do que uma queimadura. Isso aqui no meu pescoço. É pior do que uma queimadura de 3º grau, essas bolhas aí. Entendeu? Vocês não sabem o que é isso, não. Vocês não têm ideia do que é o poder de Deus, não. Falar que Jesus cura. Jesus fez isso, olhar para lá para o passado é bom demais. Eu quero saber na prática, na hora que o bicho vai pegar, na hora que você é cometido por uma desgraça de uma doença dessa, seja câncer, porque isso é um câncer no sangue. Isso é uma praga de um câncer no sangue. Seja lá o que for, é na hora que você tem que entrar na batalha. É uma briga entre você e o diabo. E Deus ali te protegendo. Aí, quando foi no ano de 2012, acordei cedo para tomar o café. Eu tomava esse tal de Reuquinol à noite. Só que eu vinha sem tomar esse remédio. Eu tomava ele um dia e passava 3, 4 dias sem tomar. E quando ia a reumatologista, a doutora Daniela do Egito, ela dizia, você está tomando um remédio? Eu digo, tô. Eu digo, eu vou lá tomar essa praga, isso acaba comigo. Mas o remédio é para a doença. E a senhora disse que a doença não tem cura? Então, se a doença não tem cura para a medicina, eu vou atrás de um que pode curar. Não é o Reuquinol que vai me curar, quem vai me curar é ele aqui, ó. Essa aqui ele tem poder de me curar, então eu vou atrás dele, eu vou cobrar dele, eu vou pedir a ele para que cumpra a sua palavra em minha vida, porque as promessas é para mim, as promessas não é para anjo, as promessas não é para arcanjo, nem querubim, as promessas de Deus que estão aqui dentro dessa palavra, elas são para mim e para você, basta você botar ela em ação na sua vida. Basta colocar em prática. Porque não adianta eu pregar esse evangelho e essas escrituras e ver aqui as 680 bênçãos que estão aqui dentro desta Bíblia para mim e para você e eu não usar nenhuma e eu não provar nenhuma delas. Que adianta você dizer que é da mensagem? Eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu creio no profeta, eu creio nisso e não tem provado disso aqui. E não tem prova, é com você.
querer comer alguma coisa e não provar. Você tem que provar. O que é que Deus diz? Fazei prova de mim, prove a mim, prove da minha palavra, prove da minha misericórdia, prove da minha graça, e a graça dele me alcançou. Olha aí como eu estava, olha aqui como eu vivia. Olha o que a graça fez comigo. Vocês vão ver daqui a pouco o que a graça fez. O que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer na vida de um pobre pecador como eu e como você. Ano de 2012. Estava aqui na cozinha tomando um café logo 7 da manhã. Niede, a minha esposa, estava lá no fundo do quintal, apanhando as folhas do cajueiro, varrendo lá o quintalzinho e apanhando aquelas folhas secas, e eu fui tomar o café. De repente, algo entrou pela cozinha, desceu aquela unção dentro da cozinha e sobre a mesa, sobre toda a cozinha. Eu vi um vento entrando e eu fiquei assim parado. Eu fiquei assim parado quando aquele vento bem devagarinho, bem suave entrou ali e fez aquele barulhozinho. Tomou toda a cozinha. Eu estava tomando o meu café, ó, estava tomando. É café, olha aí café aqui derramando, é café. Aqui não é café mesmo. E eu estava tomando o café. Quando eu peguei o copo e fui levar a boca, o copo não vinha. Nem vinha para frente, nem vinha para trás. E eu com o copo ali, aí eu fui tomado da mente. Eu saí da minha mente. E ali, o Senhor veio e perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Isso de manhãzinha, 7 horas da manhã. E o copo aqui, eu com a mão assim, a mente tinha saído de mim. O que é que você... E ele falou aqui, ó. O meu ouvido todo esturricado, todo queimado, todo pipocado. O que é que você quer que eu te faça? Eu disse: Deus, eu não quero mais tomar esse tal de Reuquinol. Quero o remédio que me passaram para o lúpus. Eu não quero mais tomar esse Reuquinol. Isso é uma quimioterapia que eu faço todos os dias. Isso me faz muito mal. Eu tenho mal-estar quando eu tomo esse remédio. Já há 8 anos. E o copo aqui. Daí a pouco ele também não falou mais nada. E o vento saiu da cozinha e foi embora. Minha mulher lá no quintal, achando que eu estava falando com alguém. Eu estava falando com meu menino ou com a minha filha, que talvez tivesse chegado. Mas ele não chega cedo aqui. Você está falando com alguém ali na cozinha, com quem? Aí quando essa unção saiu, ela já veio e disse: nego, tu tá falando com quem? E eu calado. Daqui a pouco foi quando o copo começou a se mover. Eu não tomei mais nenhum café. É café isso aqui, ó. É pretinho. Olha aí o café, olha. Tá vendo que é café? Aqui não tem nada de fantasia, não. Aqui eu tô matando a cobra e mostrando o pau. Que Deus gosta que você seja contundente com aquilo. Ou você crê ou você não crê. Daí a mulher disse: que foi? Eu disse: o Senhor Jesus esteve aqui e ele me curou. Ela disse: foi mesmo? Eu digo: foi. Passou. E o tempo foi passando, eu esqueci de tomar o tal do Reuquinol. Eu disse: eu não vou tomar mais essa desgraça, não. Peguei as caixas do Reuquinol, tinha um monte de caixa aqui. Tinha umas 13 caixas de Reuquinol. Juntei tudo, coloquei num saco. No outro dia fui para a igreja, cheguei lá em César Augusto. Eu digo: olha aqui, deixa eu subir nesse púlpito aí que eu quero dar uma grande notícia para abalar o inferno. Mas César Augusto parece que não crê nas coisas, não. Foi lá para dar o testemunho, para falar o que Jesus acabara de fazer. Ele foi, restringiu e pegou aquelas caixas de Reuquinol, levou ali para o púlpito e falou assim por cima: isso aqui é as caixas de remédio Reuquinol, que o irmão Josemar disse que Jesus curou ele e vai jogar no lixo.
Só isso. Eu não queria que ele fosse dar ênfase à coisa para exaltar o meu nome, mas sim para exaltar o nome daquele que me curou, daquele que cura o enfermo, o necessitado, o oprimido. Ele liberta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí, rapaz, quando deu uns 30 dias, eu ia para o banheiro, não sangrava mais. Eu sangrava pela gengiva, pelo ouvido, pelo nariz, pelo ânus, eu não sangrava. Isso aqui que era vermelhão, parecia uma ferida, isso aqui começou a ficar branco. Começou a ficar branco, feito uma neve. A dor na junta desapareceu tudo. O joelho desinflamou. O testículo que era inchado assim, desinflamou tudo. A mancha que eu tinha aqui no rosto, que eles chamam de borboleta e tinha bolhas, tudo desapareceu. As costas que eram dessa maneira aqui, desapareceu tudo. Os braços, pescoço, isso aqui meu, era tudo desse jeito aqui que você está vendo. Aí eu comecei a glorificar a Deus. Comecei a correr dentro de casa, saltar, pinotar, pular, dar cambalhota. Digo, agora a festa é minha, Satanás. Tu fizesse festa, tripudiasse de mim. Tu não estava tripudiando de mim, mas tu estava afrontando o Deus de Israel. Então tá aí a resposta para ti. Agora estou aqui vivíssimo, muito vivo e vigoroso para pregar o evangelho do Senhor. Aí ele disse, você está curado. E você vai orar pelas pessoas e elas serão curadas. Ele disse, você está curado. Você vai orar pelas pessoas, não importa o que seja, e elas serão curadas se elas crerem no que você está orando. Eu digo, então vamos embora. Me dê agora a espada e vamos partir para cima. Eu vou mostrar a vocês agora. Não vá se escandalizar. Isso aqui não é brincadeira. Eu estou aqui na unção do Espírito de Deus. Eu vou te mostrar o que esse Jesus aqui, o que ele fez comigo e o que ele faz. Eu vou te mostrar como é que eu estou hoje. Eu quero fazer isso ao vivo para que você veja, para que você possa aumentar a tua fé, para que esse testemunho possa mover dentro de você. Se você está doente, se você está enfermo, se você tem lúpus, irmã ou irmão, está enfermo, está aí acabrunhado, está querendo desistir da vida, está querendo desistir de tudo, não faça isso. Creia, saiba que existe um Deus, que Ele pode mover, Ele pode mudar tudo. Olha aqui como é que Josemar está. Olha aqui, se tu vê alguma mancha, vê se tem alguma mancha aqui, essas bolhas aqui no meu corpo. Olha aqui nas minhas costas como é que tá. Pode ter algum sinalzinho, alguma coisinha, normal. Olha as minhas costas como era. Olha as minhas costas aí como era. Olha aí como ela é hoje. Olha aí. Olha aqui como a minha barriga era. Olha aqui como ela está hoje. Isso é a glória da Shekinah do Senhor. Isso é a glória de Deus em movimento para curar, como Ele fez lá ontem, Ele faz hoje. Isso é a glória de Deus. Veja aqui se tem mancha no meu rosto. Deus só permitiu que ficasse essa mancha aqui para que eu me lembrasse do poder da sua glória. Vê se tem mancha aqui no meu rosto e nada. Vê os meus braços aqui se tem alguma mancha. Vê se tem alguma bolha. Eita, glória a Deus. E você quer que eu vá ficar calado? E você quer que eu vá ficar entupido sem testificar? E sem testificar do poder da glória de Deus? Você está aí do outro lado, pode até se escandalizar, pastor da mensagem. Você pode até se escandalizar com isso que você viu. Você pode se escandalizar porque não é você. Não aconteceu essas coisas com você. Mas é o meu prazer de contar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Isso pode também acontecer com você. Ele pode te curar da mesma maneira. Ele é o mesmo, Ele não muda.
Olha a situação que eu estava. Olha que situação que o diabo me colocou. Como eu fiquei. Mas ele veio. E a promessa estava exposta lá na parede ali daqui da sala. Pelas suas pisaduras eu estou curado. Lúpus nunca mais. Levou 8 anos, mas eu recebi a bênção e eu continuo hoje. 2012 já faz 14 anos que ele me curou. E depois que ele me curou, para provar que ele disse que vocês vão orar pelas pessoas e elas serão curadas, ressuscitadas, não importa. Quando eu fui curado no mês de janeiro de 2012, aí no mês de fevereiro, meu neto, ele teve uma parada cardíaca e respiratória e morreu no braço da mãe dele. Aqui nessa sala. Eu veio ali pro quarto. E aqui na sala era um desespero só. Aqueci ele no meu peito. Lembra de Eliseu? Que aqueceu o filho da Sunamita? Eu aqueci ele aqui. E comecei a pedir a Deus a misericórdia. 4 minutos e meio depois, Samuel abriu os olhos. Ela estava todo roxo, todo roxo. Língua roxa, tudo roxo. Abriu os olhos e foi ficando tudo clarinho. E ficou vermelhinho. E começou a sorrir para mim. E eu peguei, entreguei e disse, toma teu filho para a mãe dele. É a glória de Deus. Eu espero, meu irmão, eu espero, minha irmã, que esse testemunho possa te ajudar. Possa te ajudar. Você crê? Então, se você crê, você vai ver o que Deus faz. Você também vai provar desse poder de Deus. Somente creia. Creia nisso que eu estou falando aqui, que isso aqui é fiel e verdadeiro. Pela Bíblia Sagrada de Deus. Põe minha mão sobre a palavra dele. E testifico como está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Jericó, na Paraíba, no Recife, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, em todo lugar, até os confins da terra. Estou testificando desse poder. Aí no Mato Grosso do Sul, Pastor Santana. Tem pessoas aí precisando de ouvir essa palavra de ânimo e de coragem e de fé. E muitos vão testificar disso que eu estou pregando e estou testemunhando. Você será curado. Não importa qual doença seja. Ah, eu estou com câncer, e daí o que é câncer para Deus? É a mesma coisa de uma dorzinha de cabeça. Deus tem curado o câncer também aqui nesse ministério. Ah, quantos? Diabéticos, pessoas que sofrem com fibromialgia, artrite, artrose, pressão alta, câncer no fígado, câncer de próstata. Olha, quantos cânceres de próstata o Senhor Jesus Cristo já não curou através desse ministério? Muitos. Então, somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creia e verás a glória de Deus. Amém.